Lucas tinha apenas 11 anos quando percebeu que algo estava errado. Sua mãe desapareceu sem deixar vestígios, e todos pareciam aceitar a explicação de seu pai. Ela simplesmente havia ido embora, mas ele sabia que isso não fazia sentido. Seu pai, um advogado influente, não demonstrava preocupação e evitava falar sobre o assunto. Enquanto familiares e conhecidos seguiam suas vidas, Lucas sentia que era o único que via as peças desse mistério se encaixando de forma assustadora. Ele começou a observar cada detalhe, procurando respostas que ninguém mais queria enxergar. Essa história aterrorizante e sombria mostra como um menino enfrentou o próprio pai para buscar a verdade e garantir justiça para sua mãe. O que levou Lucas a desconfiar? Como ele conseguiu fazer a polícia acreditar nele? E o que realmente aconteceu com sua mãe? Acompanhe cada detalhe desta história e descubra como um garoto teve coragem para enfrentar um segredo arrepiante que ninguém queria ver exposto. Lucas Carvalho acordou cedo naquela manhã sentindo o cheiro familiar de café que costumava invadir a casa. O sol entrava pela fresta da cortina iluminando os pôsteres de futebol colados na parede do quarto. Espreguiçou-se lentamente deixando o sono se dissipar aos poucos e pegou o relógio ao lado da cama. Já era tarde para um dia de escola, o que era estranho, pois sua mãe sempre o acordava antes do horário. Com uma sensação esquisita no peito, levantou-se e caminhou pelo corredor silencioso, esperando ouvir os sons habituais da rotina matinal. Mas diferente de todos os dias, não havia o barulho da chaleira no fogão, nem o tilintar das xícaras que sua mãe costumava arrumar na mesa. O silêncio parecia pesado demais para aquela casa que até então sempre fora tão viva. Olhando ao redor, Lucas sentiu um frio na barriga ao notar que a bolsa de sua mãe não estava no aparador da sala, onde ela sempre a deixava. O sofá estava impecável, como se ninguém tivesse se sentado ali na noite anterior, e a porta do quarto dela estava entreaberta. Hesitou por um instante antes de empurrá-la devagar. A cama estava arrumada sem nenhum sinal de que alguém havia dormido ali. O guarda-roupa permanecia fechado, mas a ausência de qualquer bilhete ou recado aumentava ainda mais o desconforto que crescia dentro dele. Voltou à cozinha e pegou o telefone fixo discando o número do celular da mãe. Chamou até cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Sua respiração ficou mais curta e o coração começou a bater mais rápido. Ela nunca sairia sem avisar. Nunca. Decidiu então chamar pelo pai que provavelmente ainda estava em casa, mas ao atravessar o corredor que levava ao escritório parou de repente. A porta estava fechada e o ambiente parecia mais frio do que o normal. Respirou fundo e bateu levemente esperando uma resposta. Ouvindo um murmúrio abafado lá dentro, girou a maçaneta e encontrou o pai sentado atrás da mesa imerso em papéis, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Ricardo levantou o olhar demonstrando uma calma desconcertante e apenas disse que a mãe havia saído cedo. Lucas franziu a testa. Sem dizer nada, sem se despedir, algo estava errado e ele sentia isso no fundo do peito. Aquela era a primeira vez que sua casa parecia tão estranha. Ricardo Carvalho sempre foi um homem de aparência impecável. Costumava vestir ternos bem alinhados e manter uma postura firme que impunha respeito em qualquer ambiente. Advogado influente e conhecido por sua frieza nos tribunais, raramente demonstrava emoções que pudessem comprometer sua imagem. Sua eloquência e controle sobre as palavras faziam dele um profissional admirado e temido ao mesmo tempo. Dentro de casa, no entanto, sua presença era mais rígida do que acolhedora. As discussões com a esposa tornaram-se frequentes nos últimos meses e, mesmo quando o silêncio reinava, o clima pesado nunca deixava dúvidas de que algo estava errado. Lucas sempre percebeu a tensão entre os pais, mas por ser apenas uma criança, não sabia até que ponto aquilo poderia mudar sua vida. O dia passou de forma estranha. Lucas tentou seguir a rotina, mas o incômodo de não saber onde a mãe estava crescia a cada hora. No início, pensou que talvez ela realmente tivesse saído e logo voltaria. Mas conforme o tempo avançava, o vazio da casa tornava-se cada vez mais perturbador. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma pista que indicasse onde ela poderia estar. Quando finalmente perguntou ao pai, Ricardo respondeu com a mesma calma que costumava usar para desmontar argumentos de adversários no tribunal. Disse que sua mãe havia saído para descansar e que não precisava se preocupar. Falou como se fosse algo completamente normal, sem desviar o olhar ou demonstrar qualquer hesitação. Lucas franziu a testa tentando entender aquela explicação repentina. Sua mãe nunca havia viajado sem avisar antes.
A forma como Ricardo lidava com a situação só tornava tudo mais estranho. Ele não parecia surpreso ou preocupado, apenas queria que o assunto fosse encerrado ali. Lucas tentou insistir, mas o pai cortou a conversa com um tom definitivo. Disse que ela precisava de um tempo e que logo voltaria. O menino sentiu um nó no estômago. Algo não fazia sentido. Sua mãe jamais partiria sem avisar, sem deixar ao menos um bilhete, sem lhe dar um beijo de despedida. Ele conhecia os hábitos dela e sabia que algo estava errado. O silêncio do pai não era natural. O comportamento indiferente e a forma ensaiada como falava só aumentavam as suspeitas que já cresciam dentro dele. Mesmo sem provas, Lucas sentia que aquela não era uma viagem comum. Lucas passou o resto do dia tentando encontrar alguma explicação que fizesse sentido para o sumiço da mãe. Pegou o celular e enviou várias mensagens, mas todas permaneceram sem resposta. Ligou mais uma vez e ouviu apenas a gravação automática informando que o telefone estava desligado ou fora de área. A cada tentativa frustrada, a inquietação crescia. Sua mãe nunca ignoraria suas ligações, ainda mais sabendo que ele ficaria preocupado. Foi até o quarto dela novamente e olhou ao redor em busca de qualquer pista. Nada parecia diferente. As roupas continuavam ali, os sapatos no lugar, a escova de cabelo sobre a penteadeira. Se ela realmente tivesse viajado, por que não levou nada? Mais uma vez foi até o escritório do pai, decidido a arrancar alguma resposta. Ricardo permaneceu impassível, sem desviar os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa. Repetiu com a mesma calma forçada que a mãe de Lucas, apenas queria um tempo sozinha. Disse que ela andava cansada, sobrecarregada e precisava respirar longe de tudo. Acrescentou que era melhor respeitar esse espaço e parar de insistir. A frieza na voz do pai fez Lucas estremecer. Havia algo errado naquela explicação. Sua mãe jamais o deixaria sem aviso, muito menos ignoraria suas tentativas de contato. Além disso, quando estava cansada, ela não fugia. Apenas tomava uma xícara de chá e descansava por algumas horas. A lembrança das últimas conversas com a mãe voltou à sua mente. O casamento dela com Ricardo já estava em ruínas fazia tempo. As brigas se tornaram frequentes, e ele sabia que a mãe não aguentava mais. Poucos dias antes, ela havia se sentado com ele na sala e falado com todas as palavras que queria o divórcio. Disse que estava cansada de viver em uma relação marcada por desconfiança e traições. Naquela noite, enquanto mexia distraída na aliança que ainda usava no dedo, garantiu a Lucas que tudo ficaria bem. A decisão estava tomada, e ela não iria voltar atrás. Agora, ela havia sumido sem deixar rastros, e a única pessoa que parecia confortável com isso era seu pai. O estômago de Lucas se revirou. Uma sensação ruim começou a tomar conta dele. Algo não estava certo e por mais que tentasse afastar aquele pensamento, não conseguia ignorar o medo que crescia dentro dele. Nos dias que seguiram, Ricardo parecia ainda mais ausente do que o normal. Passava horas trancado no escritório e evitava qualquer conversa que mencionasse o nome da esposa. Se antes costumava manter uma postura controlada e segura, agora sua frieza parecia ainda mais evidente. Não perguntava se Lucas precisava de algo e tampouco demonstrava preocupação com seu próprio filho. Quando saía para trabalhar, não avisava a que horas voltaria. Quando estava em casa, mantinha-se sempre ocupado com documentos e ligações, como se a rotina não tivesse sido abalada pela ausência da esposa. Lucas observava tudo em silêncio, cada vez mais convencido de que o pai escondia algo. A ausência de qualquer emoção por parte de Ricardo o incomodava. Se sua mãe realmente tivesse saído de casa para um tempo sozinha, por que ele não demonstrava preocupação? Por que não tentava entrar em contato com ela ou sequer falava sobre o assunto? Certa noite, Lucas ficou acordado até tarde e ouviu passos pesados pelo corredor. Levantou-se devagar e espiou pela fresta da porta. Viu o pai parado na sala olhando fixamente para um ponto indefinido. Seu rosto estava imóvel e o olhar distante, como se sua mente estivesse presa em algum pensamento profundo. Por um instante, Lucas quase perguntou se estava tudo bem, mas algo o fez recuar. O silêncio naquela casa já parecia carregado demais. A frieza de Ricardo se tornava ainda mais evidente sempre que Lucas tentava trazer o assunto à tona. Se insistisse em falar sobre a mãe, ele apenas suspirava e dizia que aquilo já estava resolvido. Se perguntasse se já havia recebido alguma notícia, Ricardo limitava-se a repetir que ela precisava de espaço. Em uma dessas conversas, Lucas percebeu um leve tremor nas mãos do pai ao segurar um copo.
Foi a primeira vez que notou algum sinal de nervosismo, por menor que fosse. Ele estava escondendo algo. Tudo dentro dele dizia isso. A indiferença de Ricardo não era natural. Era como se, ao invés de sentir falta da esposa, estivesse apenas esperando o tempo passar para que o assunto fosse esquecido. Os dias passaram, e ninguém parecia questionar o sumiço de sua mãe. A avó materna dizia que talvez ela só precisasse de um tempo longe de tudo. Os amigos da família comentavam que ela sempre foi reservada e que não seria tão estranho se tivesse decidido viajar sem avisar ninguém. Até mesmo os vizinhos, que costumavam conversar com ela quase todos os dias, pareciam conformados com a ideia de que simplesmente quis desaparecer por um tempo. Lucas ouvia essas conversas sem acreditar no que diziam. Sua mãe jamais faria isso. Ela nunca ficaria tanto tempo longe sem dar notícias e nunca o deixaria sem uma explicação. O fato de ninguém desconfiar fazia tudo parecer ainda pior. Como era possível que apenas ele sentisse que algo estava errado? Na escola, Lucas também tentou desabafar com alguns colegas, mas ninguém parecia dar muita atenção. Alguns diziam que ele estava exagerando e que os pais dos outros alunos também viajavam de vez em quando sem avisar. Outros apenas davam de ombros e mudavam de assunto. Ele sentia que estava sozinho naquilo. Não importava quantas vezes tentasse explicar, ninguém parecia se incomodar com a situação tanto quanto ele. No fundo, sabia que as pessoas preferiam acreditar na versão mais simples. Era mais fácil aceitar que sua mãe havia tirado um tempo para si do que imaginar que algo pior poderia ter acontecido. Mas Lucas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Sem mais ninguém para recorrer, decidiu procurar ajuda de outra forma. Esperou até estar sozinho em casa e ligou para a delegacia da cidade. Seu coração batia rápido enquanto ouvia o telefone chamar. Quando um policial atendeu, tentou explicar tudo o que estava acontecendo. Disse que sua mãe estava desaparecida, que não atendia ligações e que o comportamento do pai estava estranho. Contou que ela queria o divórcio e que sumiu logo depois. Do outro lado da linha, a voz do policial permaneceu calma e atenciosa. Ele fez algumas perguntas e disse que investigariam o caso. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que ainda havia muito a ser descoberto. Essa seria apenas a primeira peça do quebra-cabeça. Após a ligação, Lucas sentiu que não podia simplesmente esperar. Assim que a aula terminou, saiu pelos fundos da escola sem contar a ninguém e caminhou até a delegacia, mantendo a cabeça baixa para evitar olhares curiosos. O trajeto parecia mais longo do que o normal e seu coração batia forte com a ansiedade do que poderia acontecer. Ao chegar, hesitou por um instante antes de empurrar a porta de vidro. Foi atendido por um policial que, após ouvir seu nome, o levou até uma sala nos fundos onde um homem de postura firme e olhar atento o esperava. Seu nome era Miguel Nogueira, o investigador responsável pelo caso. Ele gesticulou para que Lucas se sentasse e, sem pressa, pediu que lhe contasse tudo desde o começo. Lucas respirou fundo e começou a relatar tudo o que sabia. Falou sobre a última vez que viu sua mãe, sobre as mensagens não lidas, sobre as ligações sem resposta e sobre o estranho comportamento de seu pai. Contou que Ricardo não parecia nem um pouco preocupado e que insistia em dizer que sua mãe apenas queria um tempo para si. Miguel escutava atentamente, sem interromper, apenas anotando alguns detalhes em um pequeno caderno. Em determinado momento, perguntou se Lucas se lembrava de algo que pudesse indicar um possível perigo antes do desaparecimento. O menino hesitou por um instante antes de dizer que a mãe queria se divorciar e que já havia tomado essa decisão há algum tempo. O investigador franziu a testa ao ouvir aquilo e fez mais algumas perguntas sobre o comportamento do pai antes e depois do sumiço. A conversa durou mais do que Lucas esperava e, pela primeira vez, sentiu que alguém estava realmente escutando e tentando ajudá-lo. Quando o céu começou a escurecer, Miguel decidiu que era melhor levar Lucas para casa antes que Ricardo suspeitasse de algo. No caminho, explicou que precisava agir com cautela e que uma investigação formal levaria tempo. Disse que a partir daquele momento, os dois precisavam encontrar uma forma de se comunicarem sem levantar suspeitas. Parou o carro na esquina, longe da casa, e entregou um cartão com um número de telefone. Pediu que Lucas enviasse mensagens curtas caso descobrisse algo novo, e que fosse cuidadoso para não despertar a atenção do pai. O menino desceu do carro, atravessou o jardim e entrou sem fazer barulho. O escritório de Ricardo ainda estava iluminado. O som do teclado preenchia o silêncio da casa. Lucas passou pela porta do escritório, mas seu pai sequer ergueu a cabeça para notar que ele havia saído.
Essa indiferença só reforçava o que ele já sentia. Algo estava muito errado. Nos dias seguintes, Lucas aguardava ansioso por qualquer novidade sobre o caso de sua mãe. Toda vez que seu celular vibrava, ele pegava o aparelho na esperança de uma mensagem de Miguel, mas quase sempre eram apenas notificações irrelevantes. A polícia havia iniciado uma investigação, mas sem provas concretas não podiam avançar como ele esperava. Miguel deixou claro que precisavam agir com cuidado, pois Ricardo era um advogado influente, e qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Lucas entendia, mas não conseguia esconder a frustração. Sua mãe continuava desaparecida e nada parecia mudar. As pessoas ao seu redor continuavam levando suas vidas normalmente, enquanto ele se sentia preso em um mistério que só ele parecia querer resolver. Certo dia, durante o intervalo na escola, Lucas saiu para respirar um pouco e aproveitou para ligar para Miguel. O investigador atendeu no segundo toque, como se já estivesse esperando sua chamada. Com a voz firme, disse que estava fazendo tudo o que podia, mas que ainda não havia nada sólido o suficiente para confrontar Ricardo. Explicou que tentaram rastrear o celular da mãe de Lucas, mas o aparelho estava desligado desde o dia do desaparecimento. Disseram também que não havia movimentações bancárias recentes, o que indicava que ela não estava usando seus cartões. Lucas sentiu um nó no estômago ao ouvir aquilo. Se sua mãe realmente tivesse saído de casa por conta própria, como Ricardo dizia, por que não levou o celular? Por que não sacou dinheiro ou fez qualquer compra? Cada nova peça desse quebra-cabeça só deixava tudo mais estranho. Quando voltou para casa naquela tarde, Lucas percebeu que Ricardo estava mais calado do que o normal. Ele passou direto por ele sem dizer nada e foi para o escritório, trancando a porta atrás de si. Lucas ficou parado por um momento observando aquela cena e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Miguel, avisando que algo estava errado. Alguns minutos depois, recebeu uma resposta curta dizendo para manter a calma e continuar atento a qualquer comportamento incomum do pai. Lucas respirou fundo e tentou agir normalmente, mas a inquietação não saía de sua cabeça. Se a polícia não tinha provas para agir, ele precisaria encontrar alguma coisa por conta própria. A ansiedade corroía Lucas por dentro. A polícia fazia o possível, mas sem provas concretas. A investigação parecia estagnada. Ele sabia que precisava fazer algo, e que se esperasse demais, talvez nunca descobrisse o que realmente aconteceu com sua mãe. Foi então que, ao observar o carro de Ricardo estacionado na garagem, teve uma ideia. Seu pai raramente saía da frente do computador, imerso em seus papéis e telefonemas, o que significava que aquele era o momento perfeito para investigar. Olhou pela janela da casa e viu que o escritório continuava fechado. Respirou fundo e se aproximou do veículo, tentando não fazer barulho ao abrir a porta. O cheiro forte de couro tomou conta de suas narinas enquanto ele se acomodava no banco do motorista e começava a procurar qualquer coisa que pudesse ser uma pista. Começou pelo porta-malas, mas encontrou apenas alguns papéis amassados e uma pasta com documentos antigos. Depois, abaixou-se para olhar embaixo dos bancos, passando a mão no espaço apertado, sentindo poeira e pequenos detritos que se acumulavam com o tempo. Nada parecia suspeito. Abriu o console central, revirou os compartimentos laterais e até conferiu o tapete para ver se algo havia caído por ali. O coração acelerava a cada segundo, pois sabia que Ricardo poderia aparecer a qualquer momento. Por fim, abriu o porta-luvas e encontrou apenas manuais do carro, algumas folhas soltas e uma caneta sem tampa. Frustrado, suspirou e se recostou no banco. Talvez estivesse apenas se agarrando a esperanças vazias. Quando já estava prestes a desistir, decidiu abrir o porta-luvas mais uma vez. No momento em que puxou a tampa, uma foto deslizou de dentro e caiu no assoalho do carro. Lucas franziu a testa e pegou o papel, analisando a imagem com atenção. Era uma casa que ele nunca tinha visto antes. A construção parecia antiga, afastada de qualquer vizinhança. O tempo parecia ter castigado a pintura, deixando as paredes manchadas e o telhado ligeiramente inclinado. Aquilo não fazia sentido. Por que seu pai teria uma foto de um lugar como aquele escondida no carro? O coração de Lucas disparou ao perceber que aquela poderia ser a pista que precisava. Guardou a foto no bolso, fechou tudo exatamente como encontrou e saiu do carro o mais rápido possível. Se aquilo significava algo, ele descobriria. Lucas segurou a foto com força enquanto caminhava de volta para dentro de casa.
Seu coração batia acelerado e sua mente trabalhava sem parar, tentando encontrar um sentido para aquilo. Esperou até que seu pai saísse para o trabalho e aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem para Miguel pedindo que se encontrassem. O investigador respondeu pouco tempo depois e combinaram um local discreto onde poderiam conversar sem chamar atenção. No horário marcado, Lucas saiu alegando que iria até a casa de um amigo para estudar. Quando chegou ao ponto de encontro, Miguel já o esperava encostado no carro, observando a rua como se analisasse cada detalhe ao redor. Lucas tirou a foto do bolso e entregou para ele, explicando como a encontrou e por que acreditava que poderia ser uma pista importante. Miguel pegou a foto e analisou cada detalhe, virando-a de um lado para o outro como se buscasse algo escondido. Perguntou se Lucas já tinha visto aquela casa antes, e o garoto negou. O investigador franziu a testa e disse que verificaria a localização do imóvel, pois poderia ser uma peça fundamental para o caso. Lucas percebeu que Miguel estava mais sério do que o normal, o que significava que pela primeira vez tinham algo concreto para seguir. O policial fez algumas anotações, guardou a foto dentro de uma pasta e disse que precisaria de tempo para levantar informações sobre a casa e descobrir se tinha alguma ligação com Ricardo. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que ainda não tinham respostas. Apenas um novo caminho a ser explorado. Antes de partir, Miguel pediu que Lucas continuasse atento a qualquer mudança no comportamento do pai e reforçou que ele deveria agir com cautela. O menino assentiu e prometeu que tomaria cuidado. Quando voltou para casa, encontrou Ricardo no escritório, mas dessa vez ele parecia mais tenso do que o normal. A porta estava entreaberta e por um instante, Lucas ouviu o tom ríspido de sua voz ao telefone. Seu pai falava baixo, mas algo no jeito como segurava a caneta entre os dedos denunciava um certo nervosismo. Lucas passou direto, tentando agir com naturalidade, mas uma dúvida o atormentava. Será que Ricardo já havia notado que a foto desapareceu? Se sim, quanto tempo levaria até que começasse a suspeitar de algo? Miguel sabia que aquela foto poderia ser a chave para entender o que realmente havia acontecido. Assim que Lucas saiu, o investigador foi direto para a delegacia e iniciou uma busca detalhada. Analisou a imagem várias vezes tentando identificar alguma pista, um nome de rua, um número, qualquer detalhe que pudesse indicar onde aquela casa ficava. Depois de algumas horas, começou a cruzar informações e pedir favores a alguns contatos que tinha em outros estados. Como Ricardo era um advogado influente, Miguel sabia que aquela investigação não poderia ser conduzida de maneira óbvia. Precisava agir com discrição para evitar que qualquer suspeita chegasse ao conhecimento do pai de Lucas antes da hora. As buscas foram longas, mas a paciência de Miguel foi recompensada. Depois de revisar registros de propriedades e conversar com algumas fontes confiáveis, conseguiu uma informação que ligava diretamente Ricardo àquela casa. O advogado havia comprado recentemente um imóvel em outro estado sem informar a ninguém. Não havia registros de mudanças, reformas ou qualquer atividade no local, como se a compra tivesse sido feita para algo que não deveria chamar atenção. Aquilo acendeu um alerta imediato na mente de Miguel. Por que Ricardo compraria uma casa afastada sem mencionar a ninguém? Ele sabia que precisava agir rápido, pois aquela descoberta poderia ser a peça que faltava para entender o desaparecimento da mãe de Lucas. Antes de tomar qualquer decisão, Miguel ligou para Lucas e pediu que se encontrassem o quanto antes. Quando o menino chegou ao local combinado, o investigador revelou tudo o que havia descoberto. Lucas ficou em choque ao ouvir que seu pai havia adquirido uma casa secreta, pois aquilo apenas confirmava suas suspeitas de que Ricardo estava escondendo algo grande. Miguel explicou que precisariam ir até o local verificar pessoalmente, mas que isso exigiria um plano cuidadoso. O investigador garantiu que não tomaria nenhuma atitude precipitada sem provas concretas, mas agora tinham um destino, um lugar real para procurar respostas. Lucas sentiu um frio na barriga ao perceber que estavam cada vez mais próximos da verdade, mas ao mesmo tempo, o medo crescia dentro dele. Se Ricardo realmente fez algo terrível, até onde ele seria capaz de ir para esconder isso? Miguel sabia que precisava agir com inteligência para não alertar Ricardo. Com as informações que tinha, conseguiu um mandado alegando possíveis irregularidades na propriedade, o que permitia que a polícia investigasse o local sem levantar suspeitas imediatas sobre o desaparecimento da esposa de Ricardo. Assim que o documento foi assinado, reuniu uma pequena equipe e seguiu para o endereço. A viagem foi longa, pois a casa ficava afastada da cidade.
cercada por árvores e estradas de terra mal cuidadas. Quando finalmente chegaram, o local parecia ainda mais estranho do que na foto. A pintura descascava nas paredes, as janelas estavam fechadas como se ninguém tivesse ido ali há muito tempo, e um vento frio fazia as folhas secas se acumularem no quintal. A equipe desceu dos carros, caminhando com cautela até a entrada principal. Miguel destrancou a porta e deu o primeiro passo para dentro. O cheiro de mofo e poeira tomava conta do ambiente, indicando que ninguém morava ali há algum tempo. Os móveis eram poucos e pareciam ter sido colocados de maneira aleatória, como se alguém tivesse organizado o espaço sem intenção de usá-lo. Uma mesa de madeira cheia de marcas e um sofá encostado na parede eram os únicos objetos na sala. O investigador passou os olhos pelo cômodo, buscando qualquer coisa fora do comum. No chão, pequenas marcas pareciam indicar que alguns móveis haviam sido movidos recentemente. Seguiu para a cozinha e encontrou uma geladeira desligada, vazia por dentro. Os armários também estavam praticamente sem nada, apenas algumas caixas de papelão empilhadas no canto. O que mais chamava a atenção era a falta de qualquer objeto pessoal. Não havia roupas, fotos ou qualquer item que sugerisse que alguém havia morado ali de verdade. Conforme vasculhavam os cômodos, um detalhe começou a inquietar Miguel. O piso de madeira rangia em alguns pontos, mas em outros parecia mais firme do que o esperado. Ao se abaixar para analisar melhor, percebeu que uma parte do chão tinha um pequeno espaço entre as tábuas, como se algo estivesse escondido abaixo. Chamou um dos policiais e pediu que ajudasse a remover o tapete que cobria aquela área. Assim que puxaram, encontraram uma alça metálica quase imperceptível. Miguel segurou a peça e puxou com força. Uma tampa de madeira se ergueu, revelando uma escada estreita que descia para um porão escuro. O investigador pegou a lanterna e respirou fundo antes de dar o primeiro passo. Algo lhe dizia que a resposta para aquele mistério estava ali embaixo. Miguel desceu a escada devagar, sentindo o ar ficar mais pesado a cada degrau. A escuridão do porão parecia engolir a luz fraca da lanterna, revelando apenas formas indefinidas ao redor. O cheiro era denso e desagradável, uma mistura de umidade e algo que ele não queria identificar antes da hora. O espaço era apertado, com paredes de concreto manchadas pelo tempo e chão de terra batida. Algumas caixas estavam empilhadas em um canto, cobertas por poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse mexido nelas há muito tempo. O investigador passou a lanterna pelo ambiente e percebeu marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado até ali. O frio em sua espinha se intensificou quando seu olhar parou em um ponto específico no fundo do porão, onde um pedaço da terra parecia mais escuro e irregular do que o restante. Ele chamou os policiais que o acompanhavam e apontou para o local. Um deles pegou uma pá e começou a cavar enquanto o restante da equipe observava em silêncio. A cada movimento a terra se soltava com mais facilidade, revelando algo oculto logo abaixo da superfície. Miguel prendeu a respiração quando um dos policiais parou abruptamente e ergueu a mão tremendo. A ponta de um tecido começou a surgir no meio da terra revirada, e então veio o que todos temiam. O braço de uma mulher apareceu parcialmente coberto pelo solo. O silêncio no porão foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de todos ali. Continuaram cavando com mais cuidado, até que o restante do corpo foi revelado. Miguel não precisou de mais nada para entender o que havia acontecido. Diante dele estava o corpo da mãe de Lucas, em um estado que confirmava que ela estava ali há dias. O investigador fechou os olhos por um breve momento, absorvendo o peso daquela descoberta. Ele sabia que aquela era a peça final para incriminar Ricardo, mas isso não aliviava a dor de saber que Lucas estava certo desde o início. Pegou o telefone e fez a ligação que mudaria tudo. As autoridades precisavam ser notificadas imediatamente, e Ricardo teria que responder por seu crime. Enquanto a equipe começava a isolar o local, Miguel sentiu um aperto no peito ao pensar no garoto que confiou nele para encontrar a verdade. Como ele daria essa notícia para Lucas? Como alguém de apenas 12 anos lidaria com uma perda dessa forma? Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, Ricardo não teria mais para onde fugir. As evidências foram analisadas com urgência, e em poucas horas, os testes confirmaram o que Miguel já sabia. O corpo encontrado no porão era da mãe de Lucas. A perícia agiu rápido, e enquanto os agentes examinavam cada detalhe da cena do crime,
Outra equipe puxava imagens das câmeras de segurança das estradas próximas. O carro de Ricardo foi identificado no trajeto até a casa, cruzando o horário estimado do desaparecimento. Além disso, fragmentos de fibras e pegadas no local combinavam com os sapatos que ele costumava usar. Cada peça se encaixava de forma precisa, deixando pouco espaço para dúvidas. Diante de todas essas provas, não havia mais motivo para adiar a prisão. No fim daquela tarde, Miguel recebeu a ordem que tanto esperava. Ricardo Carvalho era oficialmente acusado de assassinato e seria levado sob custódia imediatamente. A viatura parou em frente à casa de Ricardo pouco depois do anoitecer. Lucas, sentado no sofá da sala, sentiu um frio na barriga ao ver as luzes vermelhas refletindo nas janelas. O som das batidas firmes na porta ecoou pela casa e, em seguida, a voz firme de Miguel anunciou que Ricardo deveria sair. O homem apareceu no corredor ajeitando as mangas da camisa, mantendo uma expressão rígida, como se não acreditasse no que estava acontecendo. 2 policiais entraram e o algemaram sem dar espaço para discussão. Lucas ficou parado, assistindo à cena sem conseguir desviar o olhar. Pela primeira vez, viu o pai perder o controle. Ricardo não tentou se defender, não questionou. Apenas encarou o filho por alguns segundos antes de ser levado. Lucas sustentou o olhar sem piscar. Sabia que nunca esqueceria aquela expressão fria e sem arrependimento. Com Ricardo preso, o julgamento se tornaria a próxima etapa. Mesmo sabendo que a justiça estava sendo feita, Lucas sentia o peso do que viria pela frente. Ele teria que testemunhar e contar tudo o que sabia, reviver cada detalhe que o levou até ali. O medo apertava seu peito, mas a certeza de que precisava falar a verdade era maior. Ele devia isso à mãe. Precisava garantir que Ricardo pagaria pelo que fez e que nunca mais teria a chance de machucar ninguém. Após a prisão de Ricardo, Lucas foi morar com os avós maternos. A casa era simples e aconchegante, repleta de fotos antigas e lembranças de sua mãe. Apesar do carinho que recebia, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. As noites eram longas e silenciosas, e por mais que tentasse seguir uma rotina normal, a ausência de sua mãe e o peso da verdade ainda estavam presentes em cada canto. As visitas de Miguel eram frequentes, sempre levando atualizações sobre o caso e garantindo que Lucas estivesse seguro. O julgamento se aproximava, e mesmo sabendo que seu testemunho era essencial, ele não conseguia evitar o medo. Enfrentar o próprio pai diante de um tribunal não seria fácil, mas ele já havia tomado sua decisão. Contaria tudo o que sabia e garantiria que Ricardo pagasse pelo que fez. No dia da audiência, Lucas já estava com 12 anos. Ele sentiu o estômago revirar ao entrar na sala do tribunal, o que seria mais que normal para uma criança de sua idade, nestas circunstâncias. Mas ele não se permitiu parar pelo medo. O ambiente era frio e impessoal, com advogados de terno ajustando papéis e juízes mantendo expressões neutras. Quando foi chamado para depor, caminhou até o banco das testemunhas e respirou fundo antes de começar a falar. Relatou com detalhes os dias que passou sem respostas, as suspeitas que cresceram dentro dele e o momento em que decidiu procurar a polícia. Contou sobre a foto que encontrou no carro, sobre a investigação de Miguel e sobre a descoberta terrível no porão daquela casa esquecida. Sua voz vacilou em alguns momentos, mas ele continuou. Ele precisava que todos soubessem como sua mãe foi tirada dele, como Ricardo tentou esconder a verdade, e como ninguém acreditou nele até que fosse tarde demais. A defesa de Ricardo tentou desqualificar seu depoimento, insinuando que suas acusações eram baseadas em emoções e não em fatos. Tentaram alegar que um menino de 12 anos não poderia ter certeza sobre o que realmente aconteceu, mas as provas eram irrefutáveis. As imagens das câmeras de segurança, os registros da compra da casa, as evidências encontradas no local e o próprio corpo de sua mãe enterrado no porão desmontavam qualquer argumento. Quando o julgamento chegou ao fim, o veredito foi anunciado. Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio premeditado. Lucas sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que aquela dor nunca desapareceria completamente. Ele havia perdido sua mãe, havia perdido sua família, mas ao menos conseguiu justiça. E isso, naquele momento, era tudo o que importava. Os anos passaram, mas a história de Lucas nunca foi esquecida. Ele cresceu carregando as cicatrizes de tudo o que viveu, mas transformou sua dor em força. Sempre que perguntavam como conseguiu enfrentar tudo aquilo,
Ele respondia que simplesmente não podia ficar calado. Sabia que se não tivesse insistido, se não tivesse lutado para ser ouvido, a verdade jamais teria sido descoberta. Sua coragem inspirou muitas pessoas, e com o tempo, ele começou a compartilhar sua experiência para ajudar outras vítimas a não se sentirem sozinhas. O menino que um dia teve medo de não ser acreditado agora se tornava um símbolo de resistência, provando que, independentemente da idade, buscar justiça é um direito que ninguém pode tirar. Obrigado por acompanhar essa história de coragem até o fim. Se você acredita que a verdade sempre deve ser buscada, não esqueça de curtir o canal para continuar recebendo histórias impactantes como esta. Na tela final, você encontrará um vídeo recomendado especialmente para você, com mais relatos emocionantes que certamente vão prender sua atenção. Também adicionamos uma coletânea com outras histórias inspiradoras para você maratonar. Basta clicar na tela e continuar essa jornada de emoções e reflexões. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que podem te surpreender e inspirar.